Olha, o maior programa de transferência de renda do Brasil é reconhecido internacionalmente por ter tirado milhões de famílias da fome. Mesmo assim, frequentemente é alvo de ataques e de muita desinformação. Mas fato é que diversas pesquisas abordaram os efeitos do programa tanto ao longo dos anos quanto na atual gestão e mostraram que o programa apresenta impactos positivos na realidade brasileira em termos de emprego, garantias de direitos e ascensão social. Wellington Dias, obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karina. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe aqui, todos que nos acompanham pelo Brasil, também as emissoras parceiras em cada canto do Brasil aqui à sua disposição. Então vamos embora, já quero começar a falar do assunto do fim de semana, do começo da semana, que é Luciano Huck e sua avaliação sobre o Bolsa Família, né? O apresentador, num evento, né, para empresários, disse que as pessoas, a avaliação dele, que as pessoas arrumam atalhos para ficar ad eterno no programa. E a gente sabe, né, ministro, que essa é uma crítica antiga que é feita ao Bolsa Família e que isso não é verdade, né? Então eu queria que o senhor nos dissesse, ministro, vamos falar um pouco sobre renovação, né, no Bolsa Família, né? O que o senhor tem de dado de renovação? As pessoas ficam eternamente no programa, ministro? Não, primeiro foi feio, né? Foi feio. Tanto que veio a público aí também se desculpar. Agora, é preciso aproveitar fatos como esse para que a gente enterre de vez o preconceito que se tem, vamos ser sinceros, aos mais pobres. Né? Nós somos um país que viveu a casa grande e a senzala. E, infelizmente, isso ainda está muito entranhado em muitas pessoas. Eu sou da geração que as pessoas trabalhavam em troca de um prato de comida, em que as pessoas, muitas vezes, se submetiam. Então, eu digo que a primeira grande mudança com programas como esse de transferência de renda, o Bolsa Família, implantado em 2003 no Brasil, é que garante às pessoas que nunca mais serão humilhadas. Ou seja, as pessoas passam a ter uma renda básica com a qual livremente pode ir no mercadinho, na feira, comprar o alimento, levar para a mesa da sua casa. Imagine um pai que não consegue colocar comida na mesa da sua casa para a sua família. E mais, ele não é só um programa de transferência de renda. Né? Vários estudos apontam que 3 mecanismos que a gente utiliza. Primeiro, cuidar para que a gente tenha um brasileiro saudável. Por isso, acompanha desde a gestação daquela família. A criança, o bebê, ali, depois a matrícula na escola, o acompanhamento, e a cada ano, Karina, 1.300.000 brasileiros e brasileiras estão concluindo, e são do Bolsa Família, estão concluindo alguma qualificação profissional. A partir daí, o emprego, um pequeno negócio, que também é apoiado. E olha só, há um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas com o Banco Mundial, que mostra que daquela primeira geração, cerca de 20 milhões de brasileiros, né, quando ali eles nasceram de uma família muito pobre e através do Bolsa Família puderam estudar, principalmente pela educação, essas pessoas saíram da pobreza. Estamos falando de aproximadamente 70%, né, das novas gerações já não estão mais na pobreza, né? Tanto que o Brasil tinha próximo de 60% da população na pobreza, agora nós estamos com 20%. Você vê o tamanho da queda desde a criação do Bolsa Família. Depois, o programa Acredita, que o presidente Lula inovou agora, as novas regras. Por exemplo, a regra, sim, é estimuladora ao emprego. Né? Muitos perguntam, e o reajuste? E o reajuste? O Bolsa Família é um valor que se paga e ali o cálculo é o que ele compra. Então, a gente repassa cerca de R$700 em média por família. O que se compra com esse valor? É possível comprar ali o alimento, né, para a família? É possível ela ter acesso a programas como o Tarifa Social de Energia, Gás do Povo, Farmácia Popular, tem
ali jovens estudantes, tem mais o pé de meia. Então, com base nisso, veja só o resultado. Nós estamos hoje trazendo aqui para o seu programa uma notícia quentinha, Opa, não é? Dado bem atualizado. Só de 2023 para cá, com esse novo modelo estimulador, não é, do emprego, do trabalho, enfim, 5 milhões e 100 mil famílias, 5 milhões e 100 mil famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque saíram da pobreza. Ou seja, essas famílias passaram a trabalhar. O emprego foi trabalhar de operador de caixa, não é, em um supermercado, trabalhar numa empresa de energia elétrica, trabalhar no setor público. Alguém que agora se formou em medicina, está trabalhando como médico, é o filho do lavrador que agora é agrônomo, né, está trabalhando na agricultura. Ou seja, são milhões de pessoas, não é? Estou falando aqui de 5 milhões e 100 mil famílias. Nós estamos falando, na prática, uma média de 3 pessoas por família, são cerca de 15 milhões de pessoas, só os que já saíram pela superação da pobreza. E olha só esse dado. Com as novas regras, nós temos, neste mês de maio, 7 milhões e 100 mil famílias que estão trabalhando, têm um emprego, carteira assinada, têm um pequeno negócio e recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque a gente mede a renda. Essa família está trabalhando, ganha um salário mínimo, mas a família tem lá 6, 7 pessoas. Quando a gente mede a renda, ela não saiu da pobreza. Então ela recebe o Bolsa Família cheio e recebe o salário da carteira assinada. Quando essa renda se eleva, ela ultrapassa a linha da pobreza, ainda assim, para estimular o emprego, ela fica por 12 meses recebendo metade do Bolsa Família, mais o salário, mais o valor da renda. Ou seja, um total de 7 milhões de brasileiros que estão trabalhando. Estão produzindo, sem contar com 5 milhões e 900 mil do Bolsa Família, do Cadastro Único Social, que estão no pequeno negócio. É um pequeno empresário, é um salão de beleza, é um mercadinho, não é? E o Sebrae atestou agora 5 milhões e 900 mil. Aliás, muita gente que estava no Bolsa Família agora é empregador, está assinando carteira de trabalho de outras pessoas. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas empregadas hoje são empregados de uma empresária, principalmente mulheres, de um empresário que era um dia desse do Bolsa Família. Então, a resposta é sim, é eficiente e, ao mesmo tempo, é uma medida assertiva que já está em 140 países do mundo. Eu estou como presidente da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Países desenvolvidos estão agora acompanhando esse modelo do Brasil. Foi trabalhar, ali ele é medido a renda. E quando sai do Bolsa Família, não sai do cadastro social, mesmo quando vai para a classe média. Quando vai para a classe média, a gente ainda acompanha por no mínimo 3 anos. É aquela família que, se diz, eu recebi, o Jardel, é um garoto lá de Floresta do Piauí. Ele, pelo Bolsa Família, deixou o trabalho infantil, né, foi estudar, se formou em medicina, é médico em Floresta do Piauí, estimulou a mãe a estudar, ela agora é professora, o pai, né, foi fazer um curso lá com o Acredita, agora ele era auxiliar de pedreiro, agora trabalha como pedreiro, como mestre de obra, e veio me trazer a notícia, meu irmão passou para medicina. Então, essa família saiu para a classe média. Olha só, o Bolsa Família colocou mais de 6 milhões de brasileiros na classe C, B e A, ou seja, na classe média, que é isso que o presidente Lula quer, um país com uma grande classe média. Saiu ontem os dados do PNUD, o Programa Nacional de Desenvolvimento das Nações Unidas, da ONU. E o que está dizendo? O Brasil, que lá atrás era subdesenvolvido, depois passou a ser um país em desenvolvimento, agora entramos no grupo dos países com IDH de muito elevado desenvolvimento, né? Ou seja, é um país
com IDH 0,805. Quanto mais perto de 1, mais desenvolvido. Então, países iguais a países da Europa, países da América do Norte, é o nosso Brasil. Por quê? Porque melhorou a educação e aí está a Bolsa Família. O próprio estudo aponta que um dos principais alicerces foi o programa Bolsa Família. Então, se alguém falar diferente, é melhor estudar, é melhor conhecer a verdade, porque senão vai ficar aí que nem o Pinóquio, o nariz vai começar a crescer e vai dar problema. Ministro, já vou chamar São Paulo, mas antes disso, como o senhor passou muitos dados aqui importantes, eu quero sublinhar aqui algumas coisas. Uma delas é um dado novo, então, que o ministro trouxe, que 5.100.000 famílias deixaram o Bolsa. Exatamente, não é isso? Cerca de 15 milhões de pessoas. De 2023 para cá. Então, essas famílias deixaram o Bolsa Família por elevação de renda. Corretamente. Então, não é verdade que as pessoas ficam ad eterno no programa. Está aí o dado de 5.100.000 pessoas só de 23 para cá. Um outro dado interessante que o ministro traz é que o Bolsa Família não é só um programa de transferência de renda. Há pré-requisitos para que as famílias recebam esse benefício. Entre esses pré-requisitos está a frequência escolar. Então, imaginem quantas pessoas, quantas crianças não estariam fora da escola não fosse o Bolsa Família, fora as políticas de saúde, vacinação, por exemplo, né, ministro? É outro pré-requisito para que a família receba o benefício. Karine, cuidar da saúde e cuidar da educação, que é bom para a família, é bom para o município onde ela vive, é bom para o país, ou seja, é a base econômica. Eu digo que é o desenvolvimento social, ou seja, não é só ali uma ajuda, ela é parte do desenvolvimento do ser humano. Por isso que o PNUD colocava ontem como o programa mais exitoso no mundo nessa área do desenvolvimento humano, do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Tanto que na Aliança Global, a principal ferramenta que estamos utilizando é exatamente o Bolsa Família. Em países como a Indonésia, países pequenos, países grandes, enfim, passam a usar. Mesmo países já desenvolvidos, a pobreza, infelizmente, ela ainda alcança países independentes da sua condição de desenvolvimento. E ali, esse modelo é o mais eficiente. Maravilha, vamos conversar então com os nossos colegas? Vamos, estamos prontos. Vamos embora para São Paulo, vamos lá para a Rádio Bandeirante. Vamos para Brasília mesmo, vamos aqui para o ladinho, vamos lá para a Rádio TMC. Igor Damasceno, um ótimo dia para você, querido. Obrigada por estar participando aqui hoje. Imagina, a honra é toda minha, muito obrigado. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, eu quero continuar nesse dado a respeito do IDH. O senhor até já trouxe ali uma informação para a gente de que o nosso IDH, pela primeira vez na história, é considerado muito alto, muito elevado, considerado ali equiparado a de países desenvolvidos e, de acordo com um estudo, é por causa do Bolsa Família, que precisa ali, entre os pré-requisitos, ter frequência escolar de crianças e adolescentes. Eu queria que o senhor contasse para a gente que tipo de acompanhamento essas crianças continuam tendo, como que elas continuam sendo assistidas para que lá na frente elas também não dependam do Bolsa Família, mas consigam crescer um pouco mais. De que forma que o Ministério assiste a essas crianças junto a outras pastas para que não haja uma dependência de geração para geração? Olha, eu quero saudar aqui todo o time aí da Rádio TMC, aqui de Brasília, saudando aqui meu querido Igor Damasceno. Veja só, primeiro dado importante, Igor, para o povo do Distrito Federal. Brasília segue na frente como a região do Brasil com maior desenvolvimento, o IDH, principalmente na renda. Mas olha só, a gente dessa vez teve a divulgação do IDHM, que é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, por município. Brasília é interessante, é um estado e é município, né? Aqui o formato do Distrito Federal. De um lado, essa região, ela é uma região bem desenvolvida, mas ela tem regiões
mais pobres, não é? A região do Sol Nascente, nós estamos lá com um trabalho muito forte, inclusive tem cozinha solidária, mas também investimentos em calçamento, habitação, moradia, qualificação para emprego, enfim, uma série de cuidados naquela região do Distrito Federal. Aliás, para citar, quando a gente olha o efeito, ele é principalmente na mudança geracional, né? A família aqui, a vida inteira na pobreza, né? E ali chega o Bolsa Família, as pessoas passam a estudar, agora não só as crianças e adultos, e através de uma profissão acessam a porta de um emprego, de um pequeno negócio, e com isso crescem. E ali você corta aquele elo da pobreza, não é? Quando a pessoa sai da pobreza pela educação, eu digo, a educação é um investimento de uma vez só, não é? Quando numa família, né, as novas gerações ultrapassam o ensino básico, chegam na universidade, ou seja, ali pode esperar, as novas gerações não terão menos do que aquele patamar, porque o pai e a mãe não vão permitir. Conseguem uma vitória e querem isso para seus filhos. Então, o que é que eu digo? A quase totalidade, assim, nós temos situações de pessoas com deficiência. Eu sou pai de uma criança, a Daniela, ela tem já 28 anos, autismo nível 4, então a ciência ainda não encontrou alternativa para ela. Mas, fora situações como essa, e raríssimos casos, as novas gerações estão com portas abertas e encontrando caminhos para sair da pobreza. Então, a resposta é sim, não é? O Bolsa Família impacta principalmente com as gerações mais jovens. Maravilha, ministro. Vamos seguir, vamos embora para Manaus, vamos lá para o portal A Crítica. Lucas Mota está com a gente hoje também. Oi, Lucas, bom dia para você. Bom dia para você, bom dia para os nossos colegas e também bom dia, ministro. Ministro, ainda aproveitando a divulgação desses dados, eu quero falar um pouco sobre a realidade aqui do Amazonas. A gente teve no ano passado, só no ano passado em um mês, mais de 20 mil famílias que saíram do Bolsa Família porque conseguiram uma renda, alguns trabalho de carteira assinada e outros que empreenderam. Claro que o programa ainda existe para impulsionar e principalmente impulsionar a educação dentro do desenvolvimento. Dentro desse cenário, a gente teve aqui na capital do Amazonas um índice muito bom dentro do IDHM, com 0,737 pontos. Mas ainda existem municípios, como é o caso de Atalaia do Norte ou Itamaraty, que ainda estão na faixa do 0,400, 477, por aí. Então, como ainda fortalecer essas famílias que permanecem dentro do Bolsa Família e, através do desenvolvimento e educação, elevar os índices para os municípios mais distantes aqui no estado do Amazonas, distantes da capital? Obrigado. Olha, eu agradeço aqui ao portal A Crítica, o meu abraço aí a todo o povo de Manaus e também da Amazônia. O presidente Lula esteve ontem em Manaus entregando moradias que é parte, não é um dos programas integrados com o Cadastro Único Social. Ou seja, as pessoas que são do Bolsa Família, por exemplo, que receberam a moradia ontem lá em Manaus, já recebe a chave da casa e já recebe a quitação do imóvel. Ou seja, porque, imagina, uma pessoa dessa, como disse aqui o Lucas Mota, e eu quero saudá-lo, está trabalhando. Ali ela ganha um salário mínimo. Mas se ela paga o aluguel, vai pagar lá 600, 700 reais, 800 reais de aluguel, já comeu uma parte daquela renda. Então, a ideia como o presidente Lula sempre lembra, não é só comida e não é só renda. É preciso pensar integralmente as diversas necessidades do ser humano em cada fase da vida. Então, a família precisa de moradia. Tem um ditado, quem casa, quer casa. Então, isso aqui se aplica perfeitamente. Então, veja, o IDHM, ele é extraordinário, porque o último que tinha sido feito era 2012, não é? Porque ele permite um planejamento com mais eficiência ainda. Agora, a gente tem o retrato do Brasil. Olha só, quando eu pego os 216 milhões de brasileiros, não é, pelos dados aí
atualizados, nós encontramos aproximadamente 210 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, não é? Mas a gente tem ali uma parte, não é, que seja da miséria, melhor dizendo, e temos uma parte que ainda está na pobreza, 20%, mais ou menos 40 milhões de brasileiros. Ora, aqui o que a gente encontra? Onde estão esses brasileiros? O IDHM permite. E mais, olha, o problema aqui, numa cidade como essa que ele citou, 0,4, é muito baixo desenvolvimento, não é? Muito baixo desenvolvimento. Por quê? É educação, pessoas ainda analfabetas, pessoas que precisam melhorar a escolaridade, é a renda, porque a renda é muito baixa, por conta de uma situação de doenças, morre muito cedo, ou seja, perde muitas crianças. Imagina, alguém vive 100 anos, mas morreu uma outra ali com menos de 1 ano de vida. É a média. Então, aqui a média é 50 anos. Então, o Brasil está chegando já na casa de 80 anos na expectativa de vida. Então, nós vamos agora ter um plano direcionado para cada município conforme a sua realidade. Eu digo que a grande mudança que estamos fazendo neste mandato do presidente Lula é poder olhar agora de forma, vamos dizer assim, a alcançar quem ainda não alcançamos em todos os aspectos. Como é que a gente leva o programa de aceleração do crescimento para um município desse? Como é que a gente garante uma estrutura? Lá no Amazônia, por exemplo, a gente encontrou e estamos já entregando 10 mil sistemas de abastecimento de água. As pessoas estavam morrendo com doenças que vinham da água. Então, resolver esse problema. Vacinação, alimentação. Lembra dos Yanomamis? Estavam morrendo de desnutrição. Alimento. Indígena produzindo o seu alimento. Então, quando a gente passa a atuar de forma a atingir, a resolver no ponto o problema da pessoa, da família, da comunidade, do município e, a partir daí, do Estado, da Amazônia, por exemplo, estamos trabalhando o arquipélago de Marajó, um conjunto de forças integradas. Então, a Amazônia tem muita riqueza. Como é que eu faço com que essa riqueza se traduza numa renda mais elevada para as pessoas? Então, eu estou bastante animado, não é, com a divulgação de ontem, porque, de um lado, aponta, o Brasil está no rumo certo. Segundo lugar, ainda temos problemas. Agora, a gente já sabe onde estão os problemas. Então, seja em Brasília, seja no meu Piauí, seja no Rio Grande do Sul, seja no Amazonas, a gente vai agora atuar de maneira muito forte. E falando em meu Piauí, vamos para lá, vamos para Teresina, vamos lá para a Rádio Clube News. Aliás, Jonas... Está aqui ontem. Foi? Já vai contar disso. Jonas Carvalho está com a gente. Oi, Jonas, ótimo dia para você. Oi, Karine, muito bom dia para você, bom dia, ministro, bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo. Ministro, com o debate sobre o fim da escala 6x1 avançando no Congresso, especialistas também discutindo impactos da economia e também no mercado de trabalho, alguns empresários têm alegado para um possível cenário de desemprego em uma tentativa de barrar essa proposta no Congresso. Como o Ministério, como o MDS estão lidando com essas duas perspectivas? A possibilidade de reprovação da proposta e um cenário de aprovação, mas com a possível consequência o desemprego aqui no país, já que o MDS tem tentado ali reduzir esses dados negativos aqui no país. Olha, meu abraço aí a todo o querido povo aí da Rádio Clube News, de Teresina, aí através do Jonas Carvalho. Certamente uma temperaturazinha bem gostosa, amena, já cedo da manhã. Né? E ainda não chegou no mês BR-Obrol, setembro, outubro, novembro, Sim. dezembro, é quando esquenta bem lá em Teresina. Mas veja assim, Jonas, primeiro, só não pode culpar o Bolsa Família. Nós temos um problema bom. Qual é o problema? É que o desemprego está no mais baixo nível da nossa história. Ou seja, o país segue crescendo. Veja só, o mundo em guerra, o mundo em decadência, não é? E o Brasil crescendo. O Brasil crescendo a taxas médias de 3% ao ano. O Brasil está crescendo e a renda está crescendo.
ou seja, e a renda dos mais pobres crescendo mais ainda. A renda de pessoas negras e negros, a renda de mulheres, a renda de quem antes não crescia. O fato concreto, quando eu pego ali o público do Bolsa Família, eu encontro 32 milhões na população economicamente ativa. Olha só o que eu acabei de falar. Nós temos aí já uma quantidade que já não está mais porque ultrapassou a pobreza. Nós temos 7 milhões que... aqui são famílias, na verdade são cerca de 9 milhões que trabalham. Tem mais de uma pessoa na família trabalhando e continua recebendo, na regra de proteção, o Bolsa Família. 5 milhões e 900 que tem pequeno negócio, às vezes são 2 pessoas, 3 pessoas da família que organizam um pequeno negócio. Nós temos 4 milhões e 700 que estão nos programas de agricultura, no Pronaf, estão em programas de fruticultura, em vários programas como autônomo, como produtores. Então, é preciso olhar, não é, e ver que os brasileiros têm o emprego como alternativa, mas também estão tendo outras alternativas. Tem situações, e nela a gente passou a trabalhar desde 2023, ali, eram 5 milhões de pessoas, principalmente mulheres, que não trabalhavam porque cuidavam de uma outra pessoa, cuidava de uma criança, cuidava de um idoso, cuidava de uma pessoa com deficiência, e ali ela não podia estudar, ela não podia trabalhar. E a gente passou a trabalhar com cuidotecas, creches, educação de tempo integral, não é? Ou seja, uma série de alternativas e garantindo que essas pessoas pudessem trabalhar. Então, o que a gente faz, Jonas? Qualquer empresa em qualquer lugar do Brasil, basta ligar para 121, não é? E nós vamos trabalhar juntos. Eu estava ontem aqui em Brasília com toda a cadeia dos seguros, a área dos seguros, né? Caixa Seguros, várias empresas trabalhando parceria, onde a gente qualifica essas pessoas. Eu digo que o maior problema são 2, os maiores problemas. O primeiro deles é que as pessoas querem trabalhar, mas ela não preenche, ela não tem a qualificação para as vagas ofertadas. Tem vaga, por exemplo, para o comércio, para a construção civil. Nós temos que qualificar para estas vagas. A empresa diz, eu preciso de pessoas para tais profissões. E a gente qualifica juntos, já no padrão da empresa. E isso dá bom resultado. E o outro é o emprego temporário. Temos que encontrar uma alternativa, né? As pessoas dizem para mim, Wellington Dias, eu não quero sujar minha carteira com um empreguinho de 30 dias, com um empreguinho de 60 dias, ou seja, e aqui nós vamos ter que encontrar uma alternativa. O cooperativismo provavelmente seja uma alternativa e estamos trabalhando várias experiências. Ministro, só para a gente voltar na questão do Jonas em relação ao fim da escala 6x1, o senhor acha que de alguma maneira a aprovação do fim da escala ou não aprovação vai ter algum impacto negativo? Vai ter impacto positivo. Muita gente, por exemplo, não abre mão de ter o seu sábado, o seu domingo com a família, de ir à missa, à igreja, o culto, de ir à sua balada. Ou seja, as pessoas elas querem um padrão de vida que 2/3 da população já alcançou. 66% dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros já uma escala máxima de 5x2, ou seja, trabalha 5 dias da semana, 8 horas ou menos horas por dia. Eu sou bancário, trabalho 6 horas por dia de segunda a sexta-feira, os bancários. Então, eu te digo que o que nós vamos ter é tecnologias nós avançamos. E agora, com a escala 5x2, nós vamos garantir uma qualidade de vida maior, uma empregabilidade maior e, eu digo, mais oportunidade de trabalho. Vamos embora, ministro. Lembrando que a votação do fim da escala 6x1 está prevista para essa semana ainda na Câmara dos Deputados. Esperamos a aprovação. Vamos ver, né, ministro? Vamos embora para o Rio de Janeiro. Grupo IG. Marisa Sabino, bem-vinda você aqui, viu? Um ótimo dia. Bom dia, colegas, bom dia, ministra, e a todos que nos acompanham. O portal IG é do Rio, nível nacional, mas eu estou falando da redação de Brasília.
Então, ministro, nessa linha de emprego, o governo tem um programa Acredite no Primeiro Passo, né? E eu queria saber se como esse programa funciona como uma ponte entre quem precisa trabalhar e as empresas, mas a gente sabe que, na prática, muitas empresas exigem critérios de seleção, como experiência prévia ou escolaridade, e que o público do cadastro único, por várias razões históricas, inclusive de vulnerabilidade, muitas vezes não tem. Então, como o Ministério está pactuando com o setor privado para que essas empresas flexibilizem ou até adaptem seus processos seletivos para realmente acolher essas pessoas, em vez do programa esbarrar nas exigências tradicionais do mercado? Olha, eu quero aqui, Marisa Sabino, primeiro parabenizar aí pela sua pergunta, saudar todo o nosso querido povo do Rio de Janeiro, saudar todo o Grupo IG. E veja só, eu estive agora, recentemente, aí no Rio de Janeiro, com várias ações, com a Universidade Fluminense, estive aí com 27 denominações evangélicas, não é? Tive no outro evento com o pessoal, não é, que trabalha como ambulantes, né? E veja só, boa parte dessas pessoas com as quais estamos trabalhando no Bolsa Família, no Cadastro Único. Aqui para você compreender, com o Ministério da Educação, integrado com a rede de educação, a gente tem um foco no Cadastro Único que já atinge 9 milhões de brasileiros, que é pessoas que terminaram o ensino médio e não têm uma profissão. Então, e que tal agora a gente fazer um subsequencial? Mais ali, abre uma grade vaga com recursos do Fundeb e estamos qualificando para profissões que o Brasil está precisando. Não é só qualificar para áreas que termina e tem uma oportunidade de trabalhar. É um dos braços importantes que estamos trabalhando no Acredita. O outro é o curso para as pessoas que são jovens e adultos e têm baixa escolaridade. Ali a gente trabalha, ele volta a estudar e estudar já para uma profissão. O ensino de jovens e adultos profissionalizante. Também da mesma forma com o Sistema S, né? Todas as áreas do Sistema S, indústria, comércio, agropecuária, enfim. E eu destaco situações como essa que você citou. Mesmo as pessoas que mal sabem escrever, enfim, elas têm talento, né? O que falta é oportunidade. E agora a gente chega e dá uma oportunidade. É alguém que tem baixa escolaridade, mas é a melhor em gastronomia. Então a gente apoia ali e ali garante a condição de inserir ou no mercado de trabalho ou para a condição de um pequeno negócio. Ali, um local, eu fui visitar uma senhora que é fantástica. Ela produz quentinhas para construção civil, né? E ganha, né, 3, 4 mil reais, né, por mês. Então, é um caminho que qualquer pessoa pode trabalhar. O que a gente faz, na verdade, em setor privado, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. A Petrobras está aí numa nova leva de investimento, cerca de 110 bilhões de reais de novos investimentos em várias regiões do Brasil, e o Rio de Janeiro é um dos principais estados. Ele abriu 32 novas profissões que precisa de vaga. E estamos qualificando. Nós já estamos aí com 15 mil pessoas que concluíram a qualificação e estão trabalhando. Então, setor público e setor privado o que está dando certo. Esse caminho é que faz com que a gente, ao mesmo tempo, olha só o que eu vou lhe dizer, o Brasil, nesse crescimento, 5 milhões e 300 mil empregos de 2023 para cá. Está lá no CAGED, Cadastro Geral do Emprego. Sabe quem é que está indo atrás dos empregos? O povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Cerca de 90% das vagas de empregos novos no Brasil é nosso povo. Então, que história é essa que esse povo não quer trabalhar? 90% das vagas. Então, quando a gente examina a realidade de cada pessoa, e essa é a vantagem, porque é um cadastro vivo, onde eu sei quem são as pessoas de cada família. Então, tem vaga, a gente
agora com o aplicativo, a gente vai estar lançando o novo aplicativo, e nesse aplicativo nós temos uma linha direta com a população. Lá no celular, ela baixa o aplicativo, vai ser nesta quarta-feira, eu saio daqui já para participar desse momento novo, e ali, olha aí, está tendo vaga no seu estado, no seu município. Olha aqui, você tem alguma dúvida? Por que bloqueou meu Bolsa Família? Ela ali já consegue resolver, já desbloqueia. Então, eu quero dizer, Marisa, que sim, está dando resultado esse trabalho do Acredita. Tem um primeiro passo, mas também a gente financia aqui até R$40 mil, rural, e até 35 mil urbano, mas tem um segundo passo que é até 150 mil reais, e tem o terceiro passo que é até 1.440.000 no Pronamp, com fundo garantidor, com taxas de juro baixo, e isso está servindo ao Rio de Janeiro e ao Brasil inteiro. Já são 16 bilhões de reais que financiamos de pequenos negócios, né? E é isso que está ajudando esse povo a sair da pobreza. Ministro, vou aproveitar que o senhor mencionou aí mudanças no aplicativo, no site do Bolsa Família, vai ser lançado hoje. Queria que o senhor nos adiantasse o que muda, o que tem de novidade então. Vamos falar disso. É um aplicativo moderno, ao mesmo tempo simples, ou seja, qualquer pessoa, não é, que tenha um celular vai poder, no tablet, enfim, vai poder manejar. Ali acessa, tem um código, e ele é uma linha direta com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas ele se integra com 24 outros ministérios, além de informações do Bolsa Família. Porque muitas vezes a pessoa tem que sair de casa para ir lá no CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, para uma mudança de endereço, né? E agora não, ele pode, pelo aplicativo, né, ali tem todos os passos, resolver situações como essa. Ele às vezes tem lá, vai ver que o valor do Bolsa Família está bloqueado. Ele agora vai no aplicativo e ali está dizendo, olha, é porque a criança não foi matriculada, é porque a criança perdeu a data, não é, da vacinação. A gente avisou e você não foi resolver. Perfeito. Então, resolveu, ponto. Já baixa ali no aplicativo. A garantia de que a pessoa fica sabendo, eu não tenho moradia, então ela conhece tudo sobre como é que ela se inscreve para o Minha Casa Minha Vida, para o moradia melhor, para poder, eu quero fazer um quarto na minha casa, preciso de um financiamento. Tem. Agora tem um financiamento até R$50 mil dentro do Minha Casa Minha Vida. Eu ainda não tenho o gás do povo, eu não tenho a tarifa, o desconto ou a tarifa zero de energia. O que é que eu faço? A pessoa não tem o pé de meia e tem ali um jovem que estuda no ensino médio na rede pública. Então, o aplicativo, ele permite que a pessoa, além de poder ter uma linha direta para o Bolsa Família, data de pagamento, ali numa situação de calamidade, de emergência, quais os direitos que ela tem. O objetivo do governo do presidente Lula é alcançar, garantindo direito a quem tem direito. E o aplicativo é a maior busca ativa que nós vamos ter neste momento, não é, a partir do lançamento hoje. Maravilha, ministro. Então, com isso a gente vai para Paraíba. Vamos lá para o Jornal da Paraíba, lá em João Pessoa. Gabriel Abdon está com a gente. Oi, Gabriel, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia aos demais colegas de imprensa. Bom dia ao ministro. O Jornal da Paraíba é capitaneado em João Pessoa, mas eu estou aqui em Campina Grande. Ministro, a minha pergunta é mais do trabalho do Ministério paralelo à raiz do Bolsa Família. Pegando a fala que a Karine trouxe no começo sobre isso de as pessoas buscarem meios de passarem ad eternum sendo beneficiadas pelo Bolsa Família, a minha pergunta é como o Ministério atua diretamente no combate à desinformação referente ao programa Bolsa Família e aos demais programas de assistência social. A gente sabe que nós estamos em um ano de eleição e os programas sociais sempre estão no debate, sempre estão na mesa e acabam gerando muita desinformação e chegando às pessoas que são assistidas por esses programas. Então, a minha pergunta é como o Ministério atua diretamente no combate a essa desinformação.
Olha aqui, Gabriel Abdon, aqui do Jornal da Paraíba, em João Pessoa. Saudar todo o povo de João Pessoa e desta região. Vou estar aí no próximo dia 15 de junho, né? Nós vamos estar entregando equipamentos do MobSUAS, né? São veículos equipados para a rede do Sistema Único da Assistência Social. Tivemos agora acompanhando essa situação das enchentes, né, em João Pessoa e outros municípios da Paraíba, e parabéns aí às autoridades aí pelo bom trabalho. Olha, Gabriel, primeiro, não é razoável num país como o Brasil. A gente tem hoje sites, não é, com todas as informações sobre o Bolsa Família. Tem 121, que é, na verdade, hoje um acesso por celular, tem o acesso também através de call center, enfim, para qualquer informação, e estamos abertos a esclarecer. O que não vale é preconceito. Não é? Na verdade, basta pensar, quem de nós, mesmo na classe média, não quer crescer? Agora, imagine o mais pobre. Ora, se alguém da classe média, se o mais rico continua querendo crescer, você imagine o mais pobre. Então, quando alguém tem a oportunidade de sair do Bolsa Família, é para um caminho de 3 vezes mais. Ele ganha R$600, ele vai ganhar salário mínimo, vai para R$1.620. Ou seja, quem é que não quer isso? Além disso, ter ali o ticket de alimentação, ter férias, ter 13º, se adoecer, continua ganhando com licença saúde. Ou seja, é claro que o emprego é o melhor e é o principal. Fora disso, é desinformação ou até má-fé. Então, eu digo que nós estamos vencendo. E a Paraíba é um ótimo exemplo. A Paraíba é um ótimo exemplo. Eu lembro que eu fui com o próprio presidente Lula visitar a IC. A IC é uma empresa de call center, que inclusive nos está permitindo pessoas trabalhar de casa. Não é? Os equipamentos instalados ali, podendo trabalhar de casa. Então, a garantia de várias pessoas saindo da pobreza pelo emprego, pelo pequeno negócio, e esse caminho nós estamos trabalhando, Gabriel, em todo o Brasil. Fora disso, é pura má-fé ou desinformação, e a desinformação tem jeito. A gente basta acessar os sites do nosso governo, do MDS. Pois é, o Gabriel, o ministro, estava justamente perguntando como é que o Ministério trabalha esse combate à desinformação. O senhor é muito ativo nas suas redes sociais, né? Está sempre lá postando no Instagram informações sobre o Ministério. Na verdade, é uma rede social que o senhor explica muitos dos programas, né? Vamos até colocar aí na tela, Malu, o Instagram do ministro Wellington Dias Oficial. Exatamente. Né? Tem um monte de coisa lá, ministro, mas eu quero saber o que mais que o Ministério faz. O Ministério está sempre publicando na página, né? Como é que o senhor trata no Ministério essa questão de notícia falsa circulando? Olha, de um lado, a gente combate numa linha direta. Para você ter uma ideia, a ouvidoria, a gente alcançou, a semana passada, 51 milhões de brasileiros, não é? Ali, numa linha direta. A gente consegue captar onde é que está rodando fake news e procura atacar, para evitar que a mentira prospere. Então, o 121, ela é extraordinária, não é, como o nosso maior ponto. Então, tem a rede federal de fiscalização do Bolsa Família, que também age onde tem crime, porque às vezes a desinformação ela ocorre de forma criminosa. Sim. E ali a gente age, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, Defensoria, ou seja, entra todo mundo em campo, não é, para agir onde há prática de crimes. Maravilha, ministro. Vamos embora para Salvador, vamos lá para o Portal à Tarde. Anne Catarine está com a gente. Oi, Anne, ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, e a todos que nos acompanham. Eu agradeço a oportunidade de participar do programa. Então, ministro, menos de 1/3 dos beneficiários do Bolsa Família aqui em Salvador não cumpriram as obrigatoriedades de saúde previstas para esse semestre, o que pode provocar um bloqueio em massa dos benefícios. O governo federal planeja uma força-tarefa, ou quem sabe intensificar a parceria com a prefeitura para evitar que essas famílias fiquem desassistidas? Olha, Anne Catarine, primeiro, meu abraço aí ao Portal à Tarde, todo o nosso querido povo de Salvador, nosso povo baiano, baianas. Olha só,
nós temos situações como essa, né? Graças a Deus, é o número menor de municípios, mas temos aí uma quantidade de municípios. Qual é o problema? Primeiro, a gente repassa um recurso e esse recurso vai para a rede SUAS, para a manutenção ali dos CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, e os CREAS. São 12 mil unidades em todo o Brasil, em cada município. Tem mais os Centro POP voltado para a população de rua, que é um grande desafio. Então, no caso desse, a gente encaminha uma mensagem lá no extrato de pagamento do Bolsa Família. Olha, você não cumpriu a regra de vacinação. Você não cumpriu a regra de matrícula do seu... Tem quanto tempo para regularizar? Aí é dado 30 dias, a equipe vai lá, às vezes tem um problema, vamos imaginar aqui, a pessoa tem um problema de saúde. O problema de saúde já justifica. E isso faz com que a gente acione a própria escola. Hoje, com o MEC, com a rede de educação, a própria escola já ajuda também nesse trabalho. No caso, quando a gente consegue fazer essa sintonia, a gente alcança bom resultado. Ou seja, ninguém, ministro, é bloqueado da noite para o dia, né? O senhor falou aí em 30 dias, né? Tem todo um processo antes da pessoa ser bloqueada. Antes de ser bloqueado, o objetivo é repassar a renda. Claro. Quando a pessoa não cumpre as obrigações que ela tem, é uma contrapartida, né? Uma condicionalidade. Então, ali a gente faz uma comunicação. Em seguida, uma visita. Quando não tem solução, às vezes tem gente que é meio bruto, vou usar aqui. Aí a gente bloqueia, faz o bloqueio e às vezes muda titular, às vezes, enfim. Um bloqueio pedagógico, né? Exatamente, garante uma coisa. O objetivo, ele é fazer com que, de um lado, no primeiro momento, a transferência de renda tire a pessoa da situação de privação de necessidades básicas, de alimentação, etc. Mas tem aqui um caminho, né, que a gente tem que caminhar juntos. Como é que aqui a pessoa, aquela família cresce para ela poder andar com seus próprios pés. Maravilha, vamos fechar aqui a nossa rodada, ministro, com o Maceió, portal Gazeta Web está com a gente. Olá, Tiago Gomes. Olá, muito bom dia. Queria aqui cumprimentar o ministro Wellington Dias, também a Karine. É uma satisfação estar interagindo com vocês mais uma vez. A minha pergunta é a seguinte. Ministro, Alagoas tem hoje cerca de 500 mil pessoas, 500 mil famílias no Bolsa Família, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e também do CAGED, divulgados agora em abril. E ainda figura entre os estados com mais beneficiários do que empregos formais. Aí eu queria saber do senhor, como é que a gente consegue mudar essa realidade, né? Tirar essas pessoas da dependência do programa para gerar empregos formais, emprego e renda formalizados? Olha, meu querido Tiago Gomes, todo o time aí do portal Gazeta Web de Maceió, meu abraço aí ao povo de Alagoas. Olha, uma notícia aqui para você compreender. O ano passado, Alagoas completou 81 mil famílias que, pelo crescimento da renda, saíram da pobreza. Ou seja, tem alguma coisa boa acontecendo. Em razão de pessoas que, estando no Bolsa Família, se formaram, estando no Bolsa Família e ali com uma profissão, abriram as portas para um emprego. A renda, quando ela... Vamos dar um exemplo aqui. Uma família de 5 pessoas, ela sai do Bolsa Família quando a renda ultrapassa R$ 3.530. 5 vezes R$ 706. É um padrão internacional. É a chamada linha teto aqui da pobreza. Então, ela sai da classe E para a classe D. Então, ela saiu da pobreza. E, no caso, é verdade, 506.300 famílias ainda estão recebendo benefícios. Mas o que nós acreditamos é que estas pessoas, com o tempo, no modelo que estamos trabalhando, a gente vai ter redução.
vai tendo redução. As pessoas, eu desconheço, não é, famílias que tenham, por exemplo, crianças, adolescentes, que não estejam se esforçando, estudando. As pessoas querem o melhor. E hoje, de um lado, a gente, ao mesmo tempo, não só tem a transferência de renda, mas tem uma rede de educação mais próxima, melhor, mais adequada. E com o programa Acredita, a gente passou a alcançar também os adultos, mesmo com baixa escolaridade, o rural ou o urbano, né? Então, eu quero aqui agradecer aqui, Tiago Gomes, a você por trazer esse tema, mas agradecer a toda a rede do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. A gente tem aí um trabalho muito próximo com os municípios, o governo do estado, as organizações sociais, e digo a você, dando resultado, essas pessoas que saíram, mais de 80 mil que saíram da pobreza e deixaram o Bolsa Família, é exatamente em razão, não é, de programas como estes do emprego, do empreendedorismo, que estão dando certo. Ministro, vi que tem uma parceria, falando em emprego, tem uma parceria do Ministério com o TikTok que está surgindo aí? Exatamente, o TikTok é um grande parceiro, veja só. De um lado, ele faz para a gente um trabalho nessa área da educação financeira. As pessoas entender o que é mesmo a sua renda, não é? Como é que separa ali o débito, o lado da despesa do lado da receita, e com isso evita, por exemplo, situações como essa, um dos programas que a gente está apoiando o povo do Bolsa Família do Cadastro Único, é o Desenrola. Tá certo? Então o TikTok nos ajuda já numa vacina preventiva para que as pessoas, conhecendo melhor sobre educação financeira, evitem endividamento. O outro é na área da renda, ou seja, muitas pessoas aprendendo a usar o TikTok para vender seus produtos e para a promoção do seu produto e para a comercialização. Ou seja, como é que eu vendo através do TikTok? Como é que eu chego a meus clientes através do TikTok? Mas olha só, a Visa, a Amazon, não é? Esse acordo que fizemos agora com a CNC Caixa Seguros, que é uma holding do setor de seguro, ou seja, tem muita parceria fantástica acontecendo. O setor da agropecuária, a CNA, estamos trabalhando nessa área dos safristas, nessa área do trabalho dos temporários, como é que a gente faz. O comércio, né, nós vamos ter a premiação. Hoje é um dia em que vamos premiar os casos de sucesso no Brasil. Qual o município brasileiro que mais tirou gente da pobreza? Nós vamos premiar. Tá? Quais os estados que mais tiraram gente da pobreza? Vamos premiar. 15 municípios e parece que 10 estados, as capitais. Quais as empresas que mais empregaram gente do Bolsa Família? Quais aqui as universidades, a academia, os setores como o Sistema S que mais nos ajudaram na qualificação? Ou seja, qualificar o bem. Não é? As pessoas, eu digo que é um campeonato do bem, onde ali os bons resultados são premiados. E o TikTok, estamos com uma parceria nova, que é contar casos de sucesso. Então, conte aí o seu caso de sucesso. Eu citei aqui há pouco, não é, a história do Jardel, esse rapaz lá da medicina. Então, graças a Deus, são milhões de casos de sucesso. Esses dias o presidente Lula recebeu, não é, um jovem que ali ele era de uma família do Bolsa Família e agora tomava posse como diplomata brasileiro. Né? Olha só. Então, é hora de parar. Essas pessoas têm talento, têm preparo, têm conhecimento e o que falta? Oportunidade. Então, o que nós estamos fazendo é um Brasil de oportunidades. Um Brasil que olha sem preconceito para qualquer pessoa. Agora, por exemplo, as pessoas do BPC, pessoas com deficiência, nós criamos o Acredita Eficiente para as pessoas com deficiência. E eu fui visitar esses dias um cabeleireiro, fez ali um financiamento, ele tem uma cadeirinha de roda, não é? E ele é cadeirante e ali trabalha de cabeleireiro, tá?
a cadeira ela se eleva, ela baixa, enfim, e é um caso de sucesso. Então são milhares, milhões de casos de sucesso. Então, vamos premiar, por exemplo, a Cooperativa Aurora. A Cooperativa Aurora, ela tem mais de 80 mil sócios no Brasil. É uma das 10 maiores do Brasil, uma das maiores do mundo na área de proteína. São pequenos que produzem. E olha só, ela é uma das que mais está tirando gente da pobreza no campo. Então, veja, a ideia é ver como é que a gente, a partir da inspiração de casos de sucesso, a gente pode estimular também outras pessoas. Sem dúvida, ministro. Isso tudo hoje nesse evento? Tudo hoje. Hoje é um dia, não é, de bom dia, ministro. É um dia, não é, também da gente estar premiando aí os melhores do Brasil. É dia de lançamento do aplicativo. Não para, viu? É Fórmula 1. Então, é importante o que o ministro está dizendo, que são casos que inspiram e casos que inspiram não só nós aqui localmente, quanto outros países, né, ministro? A experiência, o senhor citou aí a Aliança Global, né? A gente tem a experiência do Bolsa Família também replicada em vários países da América Latina. Exato. Não é isso? Olha aqui, ontem eu recebi a ministra do Suriname, da área do desenvolvimento social e da habitação. Ela está visitando o Brasil. Amanhã eu vou estar junto, o presidente Lula vai receber a presidente Jennifer, que é a presidente do Suriname, junto com o presidente Lula, com vários ministérios, e vamos fechar a parceria. A parceria, ela quer na área do Minha Casa Minha Vida, e ela quer aonde? Bolsa Família. A parceria no Bolsa Família. E como é que é essa parceria? É uma parceria em que a gente ajuda na implantação do cadastro único, a gente faz um apoio, né, com o conhecimento que o Brasil tem, com a academia, né, a Universidade de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Piauí, várias universidades criaram uma rede de universidades do mundo para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Então, soma aqui a parte técnica e também a gente leva junto com o Cadastro Único a experiência da integração com vários programas sociais. Então, de um lado nós aprendemos com o Suriname, nosso vizinho, e do outro lado eles aprendem conosco, eles querem ver como é que a gente trabalha a população indígena, quilombolas, eles têm uma formação também bem parecida com a nossa, aqui da Amazônia, esse sistema de abastecimento de água com tecnologia social, também eles manifestaram interesse. Ontem despertou interesse para o programa Acredita, né, no primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Ou seja, o Brasil ele tem hoje um respeito muito grande, tanto que a presidência da Aliança Global, com 206 membros, é o Brasil. Tá? Então, o que queremos é partilhar com outros países daquilo que nós temos que dá resultado. Claro, queremos também aprender com outros países. E o Suriname é um desses bons exemplos desta semana. Ministro Wellington Dias, o famoso ministro do Bolsa Família, obrigada por vir aqui. Famosa é a Karine, viu? Não, obrigada por vir aqui mais uma vez combater desinformação, prestar contas do seu trabalho lá à frente do Ministério do Desenvolvimento Social. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, ministro. Obrigada. Viu? Olha, eu quero agradecer a você, a todos que participaram. Peço desculpas aí ter falado muito aqui. Imagina. E alguns não terem participado. Mas olha, de um lado, eu fico muito animado. Eu confesso que às vezes a gente não se toca, a gente fica muito preso aqui dentro do Brasil. Mas quando você bota a cara na janela, nós temos um mundo em guerras, né? Nós temos um mundo, infelizmente, em que ali você tem muito dinheiro que era para estar sendo aplicado no social e ali aplicado para a matança, para gerar mortes, sangue, enfim. É algo realmente que é incompreensível para a humanidade, no século XXI, depois de tudo que a gente viveu. E o Brasil, um país na defesa da paz, da trégua, do diálogo, para que a gente tenha as condições de priorizar o principal. E o principal tem muita coisa, mas o combate à fome, o combate à pobreza, certamente é a raiz de tudo. O apoio para que as pessoas
possam melhorar de vida. E eu não posso negar, me dedico dia e noite, né? E que Deus nos abençoe. E aqui eu quero agradecer a todos que nos acompanham pelo Brasil, essa confiança, essa esperança de um Brasil melhor. A partir de agora, eu moro num Brasil com um IDH muito alto, né? Ou seja, não é só alto, é muito alto. Um IDH do clube dos países mais desenvolvidos do mundo. E isso não aconteceu por acaso. Isso tem muito trabalho, é a força do povo brasileiro e, é claro, eu também não posso negar a importância do comando de Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que nos inspiram, que se dedicam para o Brasil andar mais acelerado. Então, um bom dia e muitas bênçãos para novas vitórias. Quero voltar aqui muito em breve com boas notícias. Vai voltar, ministro Wellington, nosso sócio número 1 do Bom Dia Ministro, sempre foi, então já está convidado para uma próxima, ministro.